Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero conversar com você a respeito dessa doideira que a gente está vivendo, o que a gente pode fazer dentro desse período que nós estamos em casa, que a gente está pensando, né, nos nossos alunos que não estão conosco, o que a gente pode fazer, o que a gente pode planejar para quando a gente voltar às aulas presenciais, como é que a gente vai trabalhar. Por que eu digo de quando a gente voltar às aulas presenciais? Porque o que a gente tem sentido é que nem todos os alunos têm uma internet legal em casa, nem todos os alunos têm um acesso fácil à internet. Então, essas aulas à distância, às vezes elas ficam um pouco complicadas, né? Para o aluno poder acessar. Então, como que a gente tem resolvido isso na nossa vida aqui com os nossos alunos, com os nossos professores? Como eu tenho sentido isso, como é que eu tenho orientado os professores que trabalham comigo a usufruir desse trabalho da internet e das aulas pelo WhatsApp. Primeiro que a gente tem que sempre considerar que nem todos têm realmente uma situação ideal para fazer aulas à distância, né? Segundo, que nem todas as pessoas se sentem à vontade diante de um vídeo, diante de uma câmera, para poder se expressar, para poder ensinar algo ou para mostrar o que aprendeu. Porque se o professor tem que estar se sentindo à vontade para se expressar e para se comunicar e para fazer o trabalho à distância com os alunos, também tem o lado do aluno conseguir se sentir à vontade diante de uma câmera, à vontade diante de um computador para poder fazer os exercícios que ele precisa fazer, para ele poder trabalhar, né, com a sua expressividade, sem nervosismo, sem ansiedade, para poder mostrar para o professor aquilo que ele realmente sabe. Porque às vezes se o aluno está muito ansioso diante da câmera, ele também não vai mostrar para o professor as coisas como ele faria nas condições normais de temperatura e pressão. Então a gente tem que levar essas questões em consideração, porque se existe a dificuldade dos alunos de não terem também o acesso, também tem aquele professor que também tem a dificuldade, às vezes, de ter acesso a uma internet legal em casa, de pagar um plano legal de internet para poder fazer as aulas. E aí, o que tem resolvido um pouco? A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem à disposição. Então, alguns professores estão trabalhando muito com o WhatsApp, que eu acho que é uma ferramenta muito legal. Tem professores que estão trabalhando por e-mail, que também é uma ferramenta muito legal. E eu acho que assim, a gente tem que aprender a organizar o estudo dos alunos agora, porque não vai ser fácil para eles se organizarem nesse novo estilo de trabalho, nesse novo estilo de aula. E talvez, como é que você vai dar aula para o aluno que não tem, acesso ao WhatsApp, mas tem acesso ao e-mail, ou não tem acesso a uma plataforma de internet, né, e pode fazer a coisa mais por e-mail? Primeiro que você vai ter que ter um texto muito legal, se você for trabalhar por e-mail, fazer um texto muito legal explicando que tópicos você vai trabalhar com esses alunos nesse período de quarentena. O que você pretende que eles trabalhem nas aulas de instrumento ou nas aulas coletivas nesse período de quarentena. Eu acho que o melhor caminho é trabalhar com os fundamentos. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com o pessoal que está lidando com educação musical, aulas coletivas, exercícios de propriedades do som. Incentivar os alunos a ouvirem os sons que os rodeiam, né? E analisar esses sons.
ouvir uma música específica e analisar essa música dentro do espectro, dentro do parâmetro das propriedades dos sons. Então, estabelecer um conteúdo é muito delicado nesse período, porque talvez você não possa trabalhar um conteúdo tão extenso quanto você havia planejado antes. Porque você tem que levar em consideração que a gente está num momento em que as pessoas estão mais fragilizadas, em que os recursos que a gente tinha disponível não são tão familiares para todos, né? Então você tem que acertar, adaptar o conteúdo que você iria trabalhar a essa nova realidade. Então, se você ia trabalhar 2 conteúdos neste período de quarentena, grandes, você vai subdividir, vai trabalhar meio, mas trabalhar bem, de forma a você poder se certificar através de questionários, de entrevistas, de telefone, de uma entrevista telefônica, de e-mail, de WhatsApp, se o aluno está realmente conseguindo acessar esse conteúdo, entender esse conteúdo, e muitas vezes você vai ter que fazer alguns atendimentos mais individuais, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Então, com relação ao conteúdo da educação musical, de quem dá aulas coletivas de educação musical, a gente vai ter que redimensionar esse conteúdo para cada turma. Então, eu sempre falo muito a respeito da questão do planejamento, né? Então, você vai ter que, para fazer esse planejamento, em primeiro lugar, se colocar no lugar do aluno, se colocar no lugar da sala e tentar ver como ele receberia esse conteúdo, como ele compreenderia melhor esse conteúdo. E talvez você tenha que repetir esse mesmo conteúdo de formas diferentes, apresentar de formas diferentes esse mesmo conteúdo, pedir para que ele faça pesquisa em casa sobre esse conteúdo e depois você estabelecer uma forma de avaliar a absorção desse conteúdo. E eu repito, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por telefone, mas você tem que ter um jeito de medir se esse aluno está fazendo a coisa do jeito que você imaginava, se ele está tendo retenção desse conhecimento que você havia planejado ou não. Então, quando a gente está numa situação como que a gente está hoje, né, eu acho que a gente tem que checar mais vezes se o aluno está aprendendo, checar, perguntar mais, né, e fazer com que ele seja capaz efetivamente de organizar esse conteúdo que ele recebeu. Eu não sei se exatamente através de questionários ou através de tarefas, porque a gente sempre fala tanto, né? Eu sempre falo tanto de dar aula de música e não dar aula sobre música, mas às vezes num contexto como a gente está agora, a gente vai ter que falar mais sobre aulas sobre música, né? Porque talvez a gente não consiga realizar com os alunos que estão do outro lado do computador, as atividades que a gente faria com eles presencialmente em sala de aula. Então você vai ter que cutucá-los, você vai ter que motivá-los a fazer música, nem que seja sozinhos, a cantar, a fazer uma batucada, a criar um acompanhamento de percussão corporal, a tocar algum instrumento ou a apresentar alguma realização musical, cantar para você por telefone, eu não sei exatamente, mas você que tem que pensar nessas possibilidades. Então, eu quero te provocar aqui para que você pense como que você pode estimular o teu aluno a fazer alguma coisa musical, mesmo que seja à distância. Isso para quem dá aula de educação musical é mega complicado, né? Talvez você tenha que estimular a família a fazer uma coisa junto, né? A criar um instrumento junto, a fabricar um instrumento junto. E aí a gente tem aqueles instrumentos que a gente pode ajudar na fabricação, né? Que os pais podem ajudar na fabricação, que são as clavas, que você pega lá uma madeirinha, um cabo de vassoura que seja. Aí a gente vai fazer com
com sucata, cortar mais ou menos de 15 a 20 centímetros, lixar para não ter rebarba, né? Para não machucar a mão da criança. Se quiser pintar, pode pintar, elas vão adorar pintar. E você ter um instrumento e dá para elas ouvirem uma música ou é para elas cantarem para você batendo a pulsação ou batendo o ritmo na clava que você fizer. Outro instrumento que os pais podem ajudar a fazer são os cocos, né? Da gente comprar aquele coco seco na feira, já marronzinho, pedir para o pai cortar com uma serra no meio para ficar legal. Aí põe na boca do fogão, aí vai queimar aquele coco, põe com a boca, com a casca para fora, vai queimar tudo aquilo. E o coco que tá lá, aquela carne do coco, vai fazer cloc, vai soltar. E aí você vai tirar e vai pedir para o pai lixar também, deixar bem legal para o aluno poder tocar. Então, o coco é um instrumento legal de pedir ajuda para o pai fazer. São sugestões, mas não é que tenha que ser efetivamente isso. Você pode mandar fazer chocalho de pote de iogurte, Bom, você pode começar a criar essas atividades de educar a montar instrumentos junto com a família, inserir as pessoas dentro desse contexto, pode ser uma coisa legal. Isso com relação à educação musical, que é a parte mais teórica da coisa. E aí as aulas de instrumento, como é que ficam, né? Porque também tem gente que dá aula de instrumento à distância. E aí é muito complicado, porque você vai estar sempre com um som que não é muito legal da gravação. Então você não sabe às vezes se o som do aluno tá ruim ou se é a gravação, o recurso tecnológico que ele está usando para fazer a gravação para você, que não é muito legal, né? A gente nunca sabe, então a gente sempre vai ficar com o pezinho meio atrás. Então nessas horas eu acho que é legal trabalhar os fundamentos, né? Que fundamentos são esses? Na maioria das vezes, né? Para os instrumentos. Primeiro, a questão da postura, de como segurar o instrumento adequadamente, de como perceber se você está tendo uma tensão, se o aluno está tendo uma tensão física ou na mão ou em alguma outra parte do corpo. Então, trabalhar com essa questão desses fundamentos, de preparar o corpo, né, para pegar no instrumento. Então, começar a aula com alongamento, depois do alongamento fazer uma postura legal para tocar um instrumento, como é que isso pode ser feito no instrumento que você tem, se você é violinista, se você é flautista, se você é cellista, que instrumento que você toca, não sei, mas você deve ter esse fundamento de como segurar melhor o instrumento, de como se posicionar de uma forma mais adequada para tocar. Outro fundamento importante, né, é a questão da sonoridade. Então, os exercícios de nota longa, eu não conheço um instrumentista que não faça nota longa para melhorar sonoridade. E se o instrumento for ainda um instrumento de sopro, antes da nota longa tem os exercícios de respiração, né? Os exercícios de respiração, eles também já servem como exercícios de concentração também. Então, são muitas as questões que a gente deve olhar. Outro trabalho importante de ser feito, além do trabalho da sonoridade, é o trabalho das escalas, porque também mexe com a parte técnica. Então, todo mundo tem que tocar escala. Eu não conheço nenhum instrumentista que não toque escala, que não toque arpejo, né? Então, são os tais fundamentos que a gente acaba usando. E claro, se você tem um método que você utiliza com o aluno, aí é legal você estabelecer o que você quer que ele estude e como é que ele tem que estudar e quanto tempo ele tem que estudar para resolver a questão do desenvolvimento técnico que aquele método está propondo. Nessas horas que a gente está muito longe do aluno, né, que a gente não tem esse approach muito forte, né, porque está distanciado aí pela câmera do celular, é importante você falar para o aluno ter pequenos objetivos
E cuidado para não estudar muito tempo a mesma coisa, porque às vezes o aluno estuda errado e ele acaba fixando uma memória sinestésica de uma coisa que não está correta. Esse é um dos grandes problemas. Então, esse é um cuidado que tem que ter, porque é preferível, às vezes, ao invés de você fazer uma aula de 50 minutos, porque o aluno tem aula 50 minutos naquela semana, talvez na hora de fazer a prática do instrumento, eu sugeriria fazer aulas de 25 minutos, a metade do tempo. Por quê? 2 vezes na semana. Porque se ele estiver fazendo alguma coisa que possa prejudicá-lo e você não está lá para ver, dá tempo de você retomar, dá tempo de você não deixar ele se perder e ele fixar sinestesicamente ou fixar na memória, na memória auditiva, uma coisa errada. Porque nunca aconteceu com você do aluno estudar um trecho errado de uma peça e aí você fala, olha, isso aí não é bemol, né? É natural. Ela não fala, eu não tinha visto. Aí toda vez ele toca como se fosse bemol porque ele já fixou. Então, para correr menos esse risco, fazer aulas mais curtinhas, fazer aulas de 25 minutos 2 vezes por semana. Ou até aulas mais curtas ainda, 10 minutos, 3 vezes na semana, para o aluno mostrar para você. Porque a situação de fazer uma aula presencial é muito diferente de fazer uma aula remota. Então, às vezes o professor fica numa ansiedade de querer passar um monte de conteúdo, a mesma quantidade de aula que ele dava antes presencialmente, fazer remotamente. Mas você tem que lembrar que você não está com o teu aluno lá na frente. Então, eu acho que vale muito a pena. Só que para você fazer isso, você tem que ter uma conversa, né, por e-mail ou por telefone com os pais desses alunos, se forem crianças, ou com o próprio aluno, se forem adolescentes e adultos, com relação a essa nova estratégia, a essa nova adaptação. Porque na ansiedade, às vezes, de você querer dar todo o conteúdo daquela semana nos 50 minutos numa aula remota, o aluno pode ficar muito desestimulado, pode ficar muito perdido. Então, eu preferiria, né, preferiria é demais, né? Mas eu preferiria, né, fazer coisas menores, né, atividades menores, que vai dando para o aluno essa independência, ao mesmo tempo ele vai se adaptando e você vai podendo olhar com mais cuidado e ele vai poder perceber melhor o que ele está fazendo. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um aluno que está fazendo na flauta doce vibrato, que não é uma coisa legal de fazer com flauta doce. Então, o que eu vou falar para ele? Olha, esta semana você vai estudar nota longa, você vai fazer 5 minutos de nota longa, muito, 5 minutos muito. 1 minuto de nota longa, sem vibrato algum. Aí você vai fazer o primeiro tetracorde da escala, dó, ré, mi, fá, sol, vai? Primeiro pentacorde, não tetra, dó, ré, mi, fá seria o tetra, né? Vou fazer as primeiras 4 notas da escala, se for o caso. Você vai fazer em nota longa, com 4 pulsos em cada nota, sem vibrar. Aí você vai fazer o exercício 3 do livro, sem vibrar. Vai estudar segunda e terça, na quarta você vai me mandar a gravação disso que eu quero ver como é que você está tocando. Aí na quarta-feira você ouve, se não tiver mais nenhum ajuste, olha, então agora você vai fazer o exercício 4 e você vai fazer essa atividade nesta velocidade do metrônomo, vai tocar, entendeu? Coisas pequenas que você possa fazer com que o aluno trabalhe. Ele vai trabalhar e ele não vai ter que estudar 50 horas por dia e nem 1 hora por dia. Ele vai estudar aquilo que você pediu.
O resto ele pode curtir o instrumento, pode brincar, pode improvisar, pode ouvir música, pode ouvir o intérprete, e você pode dar essas dicas também. Olha, escuta tal música, escuta tal intérprete, veja se você gostaria de tocar tal música, procure um site da internet. Quer dizer, você vai dando dicas para que o aluno esteja ocupado, mas essa parte prática do instrumento, para quem não está habituado a dar aula à distância, eu acho que vale muito a pena. Para quem não está habituado a dar aula à distância e para quem não está habituado a receber aula à distância, eu acho que vale muito a pena fazer essas pílulas, sabe? São pílulas de aulas de instrumento que podem ajudá-lo a isso, né? Só que tanto para você, professor de instrumento, quanto para o professor das aulas coletivas, que eu comecei dando exemplo aqui nesse vídeo dos professores que dão aula coletiva, inclusive tem professores de aula coletiva que a gente, quando as crianças são muito pequenas, a gente pode até passar para os pais dos alunos ideias e dicas de pequenas atividades que os pais podem fazer com as crianças, né? Também é muito legal de pensar nisso. Principalmente quem trabalha com crianças bem pequeninas, né, que trabalha com a parte de educação musical para bebês e tudo, você pode falar para o pai, olha, dança com seu filho tal música, dê um chocalho para ele brincar com tal música. Quer dizer, a gente consegue ter uma interação. Eu acho que essa é a grande palavra, né? Essa palavra é de integrar, inteirar, né? E se entregar para a atividade, porque os alunos precisam se entregar para fazer isso, porque é muito fácil sentar no sofá, ligar a televisão e não fazer nada. É muito fácil para o pai pensar, ele não está dando aula, não está tendo aula, então não vou mais pagar a escola. É muito fácil isso acontecer. Então é um momento que exige muito da gente como professor, de ter esse contato com os pais, né? E por diversos veículos, sabe? Se você tem o e-mail do pai, mande um e-mail, mande um WhatsApp no outro dia, mande uma mensagem, faça um telefonema. O seu trabalho vai ser esse monitoramento. E para fazer isso tudo, tanto para quem dá aula coletiva, quanto para quem dá aula individual, quanto para quem dá aula mais de teoria para os alunos de educação musical, quanto para quem dá aula de instrumento, você vai precisar se planejar. Você vai ter que sentar e planejar cada atividade. E aí são atividades didáticas, pedagógicas, que você vai ter que aplicar com os alunos, e uma atividade sua relacionado à sua comunicação e ao seu relacionamento com o pai e com o aluno. Se antes a sua presença preenchia a semana desse aluno uma vez por semana, para ele lembrar de você, você vai ter que ter pelo menos com ele uns 3 contatos durante a semana. Então, sabe, aquele e-mail de olha, estamos começando a semana, como é que você está estudando, como é que as coisas estão caminhando para você, o que você teve alguma dificuldade, como é que está indo, desde isso, né, até o último e-mail falando, olha, obrigada por essa semana, a gente conseguiu cumprir os nossos objetivos, aproveite o final de semana para descansar, na segunda-feira a gente volta a se falar novamente. Esses 2 pontos, a entrada da semana e o fim da semana, e no meio a parte pedagógica que você vai estar trabalhando com ele também. Então, assim, repetir para fixar, variar para não enjoar. Lembra que eu já falei disso em alguns vídeos aqui para vocês, né? Isso é uma frase que eu ouvi pela primeira vez quando eu tinha 18 anos, de uma professora aqui em São Paulo chamada Valquíria Passos Claro, que faleceu não tem muito tempo, já com 90 e poucos anos de idade, dando aula de música ainda.
uma pessoa muito ativa, e ela deixou essa frase na minha cabeça. Eu tinha 18 anos, eu tô com 57, imagina, né, quanto tempo faz que isso aqui martela. Mas porque pra mim ela tem muita verdade, essa frase, em todos os sentidos, tanto no sentido pedagógico quanto nesse sentido do relacionamento com o seu aluno, entendeu? Ou com o pai do seu aluno. Ele é muito importante que você, então, varie as formas de contato, e-mail, WhatsApp, telefone, né? O telefone é o mais próximo que você consegue tá do teu aluno, né? Quem tem o WhatsApp é maravilhoso, porque aí com o WhatsApp você pode filmar, mandar o vídeo para você, você manda o vídeo para o aluno, né? A gente tem as gravações. Eu tenho, por exemplo, todos os livros que eu tenho, a maioria dos 7 livros que eu escrevi, 4 tem CD, né? Então hoje isso é uma maravilha, porque todo mundo tem a gravação da música para seguir, tem os playbacks que pode fazer, então é muito legal, é um recurso muito útil, e eu não sou a única que fiz isso, tem muita gente que faz, e você tem a possibilidade também de fazer, de acessar isso via internet, então é muito legal, né? Então, claro que com o recurso do WhatsApp é mais fácil, mas quem não tem, vai pelo e-mail e pelo telefone. Você vai ter que ter esse investimento de tempo e organizar. Então, faça o seu planejamento. Como é que você vai iniciar esse contato para estar mais presente na vida do seu aluno? Faz essa coisa do planejamento também pedagógico, que é o mais importante e o mais difícil, na verdade, né? Porque esse de relacionamento é um de entrada, olá, como vai? O final é como tudo, né? Tchau, obrigada pela semana, e no meio é como você está indo, como está indo com o seu estudo, né? E esse é o mais fácil de fazer, seriam 3, e aí você pode fazer a entrada por WhatsApp, o meio por e-mail e o final por telefone, por exemplo. Eu usaria dessa forma porque é uma forma legal para quem dá aula particular, que às vezes não tem muitos alunos, pode fazer a coisa dessa forma. Ah, mas e se eu tiver muitos alunos, né, particulares? Muitos. Bom, então você vai fazer isso nesse período de quarentena. Se você não tiver esse tempo todo, você vai ter que escolher e fazer a gestão disso. Então, vou conversar com o Beltrano e Fulano essa semana, com o Ciclano na outra semana, e vou organizando de forma a me tornar presente. E aí você consegue fazer mais coisas através de e-mail, né? E deixar as conversas telefônicas e de uma forma mais pontual, quando houver mais necessidade. Mas hoje a maioria tem como acessar o WhatsApp, tem como fazer, então o WhatsApp é uma ferramenta que eu gosto muito. Tem muita gente usando uma plataforma Zoom, né, para dar aula coletiva. Eu acho legal, mas depende muito do acesso que o aluno tem na internet, porque às vezes o aluno não tem paciência. Essa semana a gente já teve aqui uma pessoa falando para mim, meu aluno me largou no meio do caminho, falou, não tô conseguindo acessar, tchau, e saiu da aula. Então, isso é um risco que você vai ter que correr, mas você tem que ir lá buscar esse aluno depois. Isso aconteceu, mas você vai ter que depois ir lá. A plataforma não foi legal para você não tem uma internet legal em casa, como é que a gente pode resolver isso de outra maneira para você, né? Então é importante ter esses contatos para a gente poder afinar e fazer com que as pessoas entendam a importância de se manterem ativas no estudo e no seu trabalho neste período que a gente está vivendo. Aliás, uma das coisas importantes é você falar para o aluno, e isso é uma verdade, isso não é uma estratégia, né, que não seja verdadeira, ela é uma verdade, que eu vou dizer, que
nesses períodos de quarentena é preciso se ocupar. É preciso ocupar-se mais vezes ao dia. Então, ao invés de falar para o seu aluno, nesse período, estudar como ele estudava antes, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos por dia, apesar que os meus alunos, muitos deles já não estudam mais assim, estudam, mas estudam em períodos diferentes do dia, talvez você tenha que falar para ele, olha, estude 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, divida durante o dia os seus períodos de estudo, para ocupar o seu tempo de forma produtiva, né? Para sair dessa atmosfera de tensão, de aflição, né? Porque é uma atmosfera de aflição que a gente está vivendo. Então, é importante que a gente aprenda a lidar com isso fazendo a gestão do nosso tempo. A gestão que a gente faz do tempo é muito importante. E não é só a gestão do tempo em termos de quantidade de tempo que você vai usar, né? Mas também a gestão do seu ambiente é muito importante, né? Manter as coisas organizadas, manter o seu material de estudo organizado, de fácil acesso, limpo, do jeito que você sempre quis, do jeito que você sempre sonhou. Agora é a hora de arrumar todas as suas partituras, de arrumar todos os seus discos, CDs e gravações, de arrumar os seus arquivos de música no computador, de selecionar as coisas. Este é o momento, né, para ocupar o tempo produtivamente, de forma que quando você termine, você fala, poxa, que gostoso, olha, eu estudei, meu material está arrumado, está organizado. Isso é muito importante. Sanear tudo, deixar tudo são, né? O que é sanear? Deixar tudo são, tudo curado, tudo de bem, tudo pronto para continuar progredindo, porque quem estuda progride sempre. Então, essas são dicas que eu acho que são muito preciosas para este momento, que são válidas para este momento, né? E que eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, porque isso vai ajudá-los a administrar esta tensão e de uma forma produtiva, de uma forma que você consiga estar perto dos seus alunos, que você consiga estar perto dos pais dos seus alunos, que você vai estar conseguindo mostrar para eles o valor do seu trabalho, para que eles entendam que eles seguindo as suas orientações, eles vão continuar progredindo mesmo que eles não estejam tendo aulas presenciais com você. E veja só, tem gente falando assim, mas agora vai acabar esse negócio, vai todo mundo acostumar com aula presencial, com aula remota, com aula à distância, ninguém mais vai querer aula presencial. Olha, eu acho que muita coisa vai mudar depois disso tudo que a gente está vivendo, mas eu te digo que você pode dar aulas mistas. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. A gente vai acabar mesclando aulas presenciais com aulas à distância. E eu acho isso uma maravilha. Eu acho que isso é uma tendência e acho isso uma maravilha. Eu acho que as pessoas vão conseguir organizar melhor o seu tempo, organizar melhor a sua forma de estudar, organizar melhor a sua forma de dar aula e vai ser muito mais rico, porque a gente vai também promover com o aluno esse estar consigo mesmo e essa atenção, treinar o aluno a ter mais atenção com ele mesmo. Eu costumo brincar com os meus alunos que na verdade eu alugo meu ouvido para eles na aula de instrumento, né? Eu consigo prestar atenção em coisas que eles, porque estão pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Em postura, em respiração, em leitura, em nota, em afinação, é tanta coisa para pensar que tem coisa que escapa, então eles alugam o meu ouvido. Mas o meu grande desafio como professora é fazer com que o meu aluno precise cada vez menos do meu ouvido, que cada vez mais ele desenvolva o ouvido dele,
a forma dele ouvir e prestar atenção. Então, como é que agora eu vou tocar prestando atenção na minha mão, agora eu vou tocar prestando atenção na afinação, agora eu vou tocar prestando atenção na postura, agora eu vou tocar prestando atenção na sonoridade, agora eu vou tocar prestando atenção em tudo isso ao mesmo tempo, né? Que é o que o professor tem que fazer. Então, educar o aluno para ter essa independência, né? Para que o seu encontro com ele seja mais produtivo. Muitos dos professores, e eu me vejo muito assim, a gente não dá nem, a gente às vezes não consegue dar para o aluno 1/3 daquilo que a gente sabe. A gente sempre fica naquele processo de começo, de meio, porque o aluno tem tantas questões individuais que ele tem que resolver para poder chegar no ponto de poder discutir determinadas questões estéticas, filosóficas, artísticas com o professor, que o professor às vezes nunca consegue ter desse aluno, né, essa coisa dessa troca que também é muito boa para o professor. Por quê? Porque o aluno precisa caminhar muito, mas nós também às vezes deixamos os nossos alunos muito dependentes da gente. A gente tem que fazer com que os alunos sejam mais independentes, que eles consigam ser mais autônomos, que eles precisem do nosso conhecimento e não de uma babá que vai ficar falando, olha, melhora a mãozinha ali, melhora a respiração aqui. Tem essa fase, ela é importante, mas é maravilhoso quando o aluno já chega para você com todas essas coisas resolvidas e você pode falar de estética, de estilo, pode falar de linhas interpretativas diferentes. É outro papo, a aula tem um outro nível, né? Mas para chegar até ali, você tem que deixar o seu aluno mais autônomo, mais independente. Então eu quero muito que você pense nisso. Olha, não esquece, então, se você gostou desse vídeo, acesse o meu canal, by Cristal Veloso, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E eu espero você num outro momento para a gente falar de outras coisas. Eu espero que essa nossa conversa aqui tenha sido legal, tá bom? Um grande abraço, boa semana. Tchau.